Professora Mariana, seja muito bem-vinda aqui no Jurisprudência e Concurso. Eu fiquei muito feliz a professora ter aceito aqui o meu convite. Vários dos professores que eu tenho contato aqui falam assim, você vai adorar porque ela é ótima, tal. Eu falei, então, olha, tranquilo. E eu fiquei muito feliz que a professora de pronto, assim, eu sei que a agenda da professora está lotadíssima, principalmente essa semana, mas conseguiu aí abrir um espacinho para nós aí na agenda. Professora, faça aí a sua apresentação, depois na sequência comece com as suas dicas, o espaço é seu e seja muito bem-vinda. Tânia, quero agradecer você pela oportunidade, agradecer aos alunos que estão assistindo. Eu sou Mariana Maduro, eu leciono Direito Empresarial, tá? Eu dou aula na segunda fase da OAB, do curso Fórum, junto com o professor Pablo Arruda. A gente tem uma parceria no curso Fórum, dividimos o conteúdo lá. A segunda fase já começa agora, acho que dia 3 de junho, né? Muito rápido, a gente tem aí um mês intenso de estudo e eu sei que você que está assistindo vai passar e vai estar com a gente tem a modalidade online lá também. Bom, a gente tem meia horinha aqui para falar de alguns pontos da matéria de Direito Empresarial para a prova de domingo. Realmente a FGV tem surpreendido na matéria de Direito Empresarial, tem vindo com 5, 6 questões empresarial na primeira fase, trazendo questões geralmente atuais e assim, que não saem muito do nosso dia a dia, mas tem trazido também, que até teve questão anulada sobre recuperação judicial na última prova, né? Enfim, não sabemos muito o que esperar da banca, mas vamos tentar adivinhar, né? Vamos dar uma de Herculano Quintanilha, como diria o Pablo, meu colega. Bom, a Tânia me deu um puxão de orelha porque eu tô sem Facebook, Twitter eu nunca tive, Facebook eu já tive, eu fechei porque eu não consegui administrar, mas depois desse puxão de orelha eu vou reabrir, tá? Então daqui a mais ou menos uns 2, 3 dias assim eu vou reabrir o Facebook, mas enquanto isso, se você tiver alguma dúvida, o meu e-mail é m.maduro.adv@gmail.com. É um e-mail que eu tenho mais profissional e pela urgência, que a prova já é domingo, hoje já é sexta-feira. Se você tiver alguma dúvida, me manda e se der tempo de eu responder, porque também a gente está bem enrolado, né? Com amanhã tem dia D, enfim, muita coisa para fazer, mas no possível vou te ajudar, quero te ajudar, até para questões futuras, se você tiver. Professora é professora, é sempre um prazer tirar dúvida. Então, vamos lá. Eu queria começar primeiro com a EIRELI, né, que foi introduzida no nosso Código Civil recentemente, né, e deu muito o que falar, até que veio a 6ª Jornada de Direito Civil, com bastante enunciados sobre o assunto, né, causando também já irritação da doutrina, né, os doutrinadores já bem irritados. Então vamos começar com a EIRELI. Ela está lá no 980A do Código Civil, né? É a nossa empresa individual de responsabilidade limitada. Ela foi adicionada, esse artigo foi adicionado e junto com eles houveram outras alterações também no Código Civil. Eu vou começar falando da alteração, na verdade, do artigo 44, inciso 6 do Código Civil. Por quê? No inciso 6 foi incluído o inciso 6 no artigo 44. O artigo 44 fala quais são as pessoas jurídicas de direito privado. E aí você encontra lá no inciso 2, se você observar, as sociedades. E foi incluído no o inciso 6, trazendo a empresa individual de responsabilidade limitada. Daí, você já fica na sua cabeça que sociedades e empresa individual de responsabilidade limitada são pessoas jurídicas diferentes, né? A EIRELI é um novo ente jurídico personificado, né? Então, ela é mais um tipo de pessoa jurídica possível de existir aqui no nosso ordenamento. Temos fundações, associações, sociedade e temos também agora a EIRELI, né? EIRELI, ainda não chegamos ainda a um consenso sobre qual é o nome utilizado. Então a gente tem a EIRELI. Queria te chamar a atenção o seguinte, a EIRELI, ela tem uma única pessoa sendo sua titular, diferente das sociedades, que um dos requisitos básicos para a formação da sociedade é que ela tenha a pluripessoalidade, ou seja, mais de uma pessoa, ou 2 pessoas ou mais se unem para formar sociedade entre si. Então aí ele tem essa distinção, é apenas uma pessoa, tá? Ficou entendido
pelo CJF, tá? Que quando o artigo 980-A fala em pessoa, ele entendeu ser uma pessoa física. Então, cuidado, que talvez a sua prova possa te trazer o enunciado do CJF desse ano, tá? Então, para o CJF, essa uma pessoa que pode constituir a ele pode ser apenas uma pessoa física, uma pessoa natural, não podendo ser uma pessoa jurídica. Outro requisito básico é que o capital esteja totalmente integralizado. Como nós sabemos, nas sociedades o capital é subscrito e posteriormente integralizado. O que significa dizer? Quando ele é subscrito é o quê? O sócio vira e fala, olha, eu me responsabilizo a pagar, por exemplo, 20% do total do capital social. E integralizar significa o quê? Quando ele efetivamente paga. E essas coisas podem se dar concomitantemente na constituição da sociedade ou não, ou pode se dar posteriormente à integralização. Pode haver uma integralização parcial no momento do contrato, por exemplo, e depois o resto da integralização. Então, subscrição e integralização são coisas diferentes. Subscrever é a promessa de que vai pagar, se torna responsável por aquela parcela do capital social. E integralizar é quando você efetivamente paga, efetivamente cumpre o que prometeu nos termos do contrato. Na Eilen, ele fala que tem que já estar devidamente integralizado. E ele faz uma outra exigência, sem salários mínimos. Tá? Então, é um capital social que ele tem um mínimo. E o mínimo até considerado alto, tá? 100 salários mínimos é alto. Por quê? Porque a Eilen, ela veio na tentativa de salvar, por assim dizer, os empresários individuais. Já que o empresário individual tem o seu patrimônio pessoal totalmente aberto e descuidado para uma possível execução em função da empresa que ele exerce. Correto? A gente sabe que o empresário individual tem a responsabilidade ilimitada. E a gente tem a Eilen que veio aí com a possibilidade de ter apenas uma pessoa sendo a titular da empresa e a responsabilidade dela será limitada, ou seja, o patrimônio pessoal, em regra, não será atingido. E já que estamos falando de patrimônio, a gente vai falar também o seguinte, ora, se o patrimônio pessoal do titular da Eilen não vai ser atingido, é porque divide-se os patrimônios. Uma coisa é o patrimônio da pessoa física, que está registrada sob o CPF dela. Outra coisa é o patrimônio da pessoa jurídica, registrada sob o CNPJ da Eilen. São dois patrimônios separados, diferentes do que acontece com o empresário individual, que ele tem um patrimônio único e todo ele responde pelas dívidas assumidas pelo empresário individual, tá? Agora, tendo em vista que são dois patrimônios diferentes, diferentemente do que acontece com o empresário individual, aqui na Eireli é possível haver uma desconsideração da personalidade jurídica, tá? Por quê? Porque se são patrimônios distintos, você pode afetar o patrimônio da sociedade e se ele agiu lá de acordo com o que diz o nosso artigo 50 do Código Civil, né, com abuso da personalidade ou confusão patrimonial, vamos poder ter aí uma desconsideração da personalidade jurídica e atacar o patrimônio pessoal daquela pessoa física, daquela pessoa titular da Eireli, tá? Então, em relação a Eireli, nós temos esses detalhezinhos que são os mais importantes, a meu ver, tá? Ainda em direito societário, eu queria falar com você de uma sociedade que ela anda muito presente no nosso dia a dia e nós nem sabemos. São as sociedades em conta de participação. Como a FGV é uma banca que gosta muito de direito societário, ela já cobrou até princípios da governança corporativa, que é um tema bem específico dentro do tema de sociedades, né? Eu tenho medo dos nomes que a FGV gosta. Então, dentre esses nomes, nós temos uma coisa chamada joint venture, tá? Que seria o quê? Uma associação de pessoas para um determinado empreendimento, tá? Muito comum haver até a sociedade de propósito específico, né? É mais ou menos isso, tá? E a joint venture é quando pessoas jurídicas e físicas se reúnem para atingir um objetivo. Muito comum em licitações que têm requisitos muito altos, unem-se empresas, tá? Com diferentes características para perfazer aquele perfil da licitação. Pois bem, falando nisso, temos a sociedade em conta de participação, que é uma sociedade não personificada. O que significa dizer? Ela não tem personalidade jurídica, tá? Então, ela não tem
personalidade jurídica. Lembrando que o nosso Código Civil traz duas sociedades sem personalidade jurídica, sendo ela a sociedade em comum, que inclui a sociedade de fato ou a sociedade irregular, artigo 986, e a sociedade em conta de participação. Tá? Em relação a ela, eu quero te dizer o seguinte, nós temos dois tipos de sócios na sociedade em conta de participação. Nós temos o sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio ostensivo é aquele que realiza a empresa em seu nome individual, em seu nome próprio. É ele que ostenta a qualidade de empreendedor. Ele se apresenta à sociedade civil como se ele fosse o dono daquele empreendimento. Por trás dele, existem os sócios participantes que investiram capital ou algum bem para que aquela sociedade se formasse. Mas ela é uma sociedade que não tem personalidade, então ela não aparece para as pessoas. O terceiro que contrata com o sócio ostensivo não tem conhecimento de que existem sócios participantes por trás daquilo. Muito comum acontecer em empreendimentos imobiliários, em corporações, por exemplo. Uma construtora compra um terreno grande para construir um apart-hotel, por exemplo, e convida aí grandes empresários, grandes nomes, por exemplo, temos aí o Eike Batista, né, um nome forte no Brasil. Vamos supor que uma construtora comprou um terreno numa área nobre e resolveu construir um apart-hotel. Aí convida a Eike Batista para investir no empreendimento. Eike Batista vai, investe 100 milhões de reais, mas o nome que aparece enquanto está havendo a construção é a da construtora. Ninguém sabe que quem investiu dinheiro para aquilo foi o Eike Batista. E eles fizeram um contrato, existe um contrato. E esse contrato, aliás, pode ser levado a registro. Só que cuidado, o contrato feito entre os sócios de uma sociedade em conta de participação, por mais que seja levado a registro, jamais conferirá personalidade jurídica àquela sociedade. Servirá, portanto, apenas para regulamentar a relação entre os sócios ostensivos e participantes, mas não confere personalidade jurídica, pode servir apenas de prova, tá? Então não é que a sociedade em conta de participação não possa registrar o seu contrato. Ela pode, mas a consequência disso não será conferir personalidade jurídica a ela, tá? Diferente do que ocorre com as demais sociedades. Como eu falei no princípio, existem duas sociedades sem personalidade jurídica. A sociedade em comum e a em conta de participação. Sociedade em comum é aquela o quê? Que a sociedade não tem constituído seus atos constitutivos registrados, tá? Então, nós temos sociedade em conta de participação com essa característica. Ela vai ter um patrimônio especial, tá? Existe um patrimônio afeto aos sócios. Por quê? Os sócios se uniram e investiram naquela sociedade, ou seja, constituíram sim um patrimônio. E aquele patrimônio vai responder pelas dívidas sociais. Por mais que o único sócio que apareça seja o ostensivo, na hora de uma possível execução, por exemplo, o sócio ostensivo pode falar: olha, tudo bem, eu vou pagar, mas primeiro eu quero aqui pagar com o patrimônio que foi destinado à sociedade, porque via de regra, na teoria geral do direito societário, quem responde pelas dívidas sociais é a sociedade. Então existe sim um benefício de ordem aí, por assim dizer. Tá? Uma outra observação interessante e relevante em relação à sociedade em conta de participação é que o sócio participante, em regra, ele não terá responsabilidade perante terceiros. Tá? Ele apenas vai responder por aquilo que ele subscreveu na sociedade, por aquilo que ele investiu na sociedade. Tá? Salvo se ele resolver se comportar como se ostensivo fosse. Se esse sócio que é participante no contrato resolver, por exemplo, resolver ele firmar contratos com terceiros em nome da sociedade em conta de participação, ele vai responder solidariamente com o sócio ostensivo por qualquer dívida que decorra desse ato que ele efetuou. Tá certo? Então, é uma sociedade de responsabilidade mista, porque temos aí o sócio ostensivo com uma responsabilidade ilimitada e temos aí também o sócio participante com uma responsabilidade limitada. Tá? Ainda dentro do tema de direito societário, já que estamos falando em responsabilidades,
eu vou cair na responsabilidade do administrador da sociedade anônima, artigos 158 e 159 da Lei 6404 de 76, Lei das SAs. Lá você tem no 158 a regra geral, né? Pelos regulares atos de gestão, responde a sociedade. Ou seja, pelos atos que o administrador da sociedade fizer dentro do que lhe é permitido no Estatuto Social da Sociedade Anônima, responderá a sociedade e não o administrador, tá? Nesse sentido, temos aí uma ligação com a matéria de direito tributário, porque o artigo 1353 do CTN, ele diz que a responsabilidade que o administrador poderá ser responsabilizado quando isso gerar algum dano ao fisco, tá? Porém, o STJ reiteradas vezes já decidiu que, sim, o administrador será responsável, sim, por débitos fiscais, tá? Agora, quando isso representar uma infração à lei ou ao estatuto, ele não poderá, pelo mero inadimplemento, ser responsabilizado. Assim, por exemplo, se o administrador não pagou determinado imposto em função do caixa da sociedade estar totalmente quebrado e negativo, ele não responderá, porque ele não teve culpa, tá? O risco da atividade que ele faz, que é administrar a sociedade, inclui isso. Ele não teve culpa da sociedade não poder pagar o imposto. Foi ela que não pôde pagar porque ela não teve lucros suficientes para cobrir uma dívida fiscal. Diferente do caso, por exemplo, de no final do exercício social haver uma distribuição de lucros para os sócios e o administrador deixar de pagar o imposto. Aí sim ele será responsabilizado pessoalmente, tá? Ele terá seu patrimônio pessoal atingido. Por quê? Porque ele deixou de pagar, não porque não tinha condições de o fazer, mas deixou de pagar por desídia, por má administração, tá? Então, como a FGV também gosta de intercalar matérias, fica aí uma dica sobre a responsabilidade do administrador judicial. E repare, essa responsabilidade ela é apurada por duas vezes. Primeiro, ela é apurada numa Assembleia Geral de sócios, né? Numa Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, vai depender do caso, tá? Mas ela primeiro é apurada pelos sócios, porque quem manda na sociedade, na verdade, são os sócios, eles decidem. Esse órgão, a Assembleia Geral, ela é o órgão de decisão e deliberação da sociedade. Ele é o órgão mais importante da sociedade, correto? Então, primeiro, a sociedade vai se reunir e apurar se responsabilizará ou não aqueles administradores. Se os sócios chegam à conclusão de que sim, deverão responsabilizar, aí sim entram com uma ação de indenização, de responsabilidade no Poder Judiciário. E aí temos, então, uma segunda etapa da responsabilização, que aí sim é a etapa judicial, tá? Então, a sociedade vai demandar em face dos administradores que agiram aí contra a lei, contra o estatuto ou por dolo, tá? Só quero te fazer só mais um OBS em relação a essa responsabilidade do administrador. Em regra, quem será responsabilizado é o administrador que agiu, que atuou naquele ato que foi considerado pela sociedade um ato de má gestão, correto? Porém, se um terceiro colaborou dolosamente para esse ato que gerou um prejuízo à sociedade, esse terceiro será solidariamente responsável ao administrador. Então, por atos de gestão contrários à lei ou ao estatuto, também poderá ser responsabilizado um terceiro, desde que ele tenha se mancomunado ou cooperado para que houvesse aí uma lesão à sociedade, tá? Isso você encontra artigos 158 e 159, tá? Decisão recente do STJ também trouxe, nos casos de cisão, tá, da sociedade, que há uma responsabilização da sociedade que adquiriu o patrimônio da sociedade cindida em relação ao administrador, tá? Então, falando em cisão, vamos entrar aí, então, na cisão, incorporação, transformação e fusão,
tá? Vamos falar um pouquinho desses 4 e a gente vai fechar societário, já passando para a próxima, temos mais 15 minutinhos. O que é transformação? Tá? Transformação é quando um tipo societário se transforma em outro. Então, por exemplo, hoje eu tenho Maduro Cabelos Limitada, uma sociedade limitada. Amanhã a minha sociedade cresce muito e eu resolvo que vou transformá-la numa sociedade anônima. Então eu vou no registro, vou na junta comercial, que é o registro competente para sociedades empresárias, correto? Diferente do registro civil de pessoas jurídicas, que é o registro competente para sociedades simples, né? A diferenciação entre simples e empresário encontramos já no artigo 966, quando tem ele a conceituação do que é empresário. Empresa seria a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, o registro dessas sociedades que fazem atividade da empresa, essa do 966, são na junta comercial, tá? E as sociedades simples são registro civil de pessoas jurídicas. Pois então, voltando aqui, eu vou chegar no meu registro e vou falar, olha, quero que Sociedade Maduro Cabelo Limitada se transforme numa SA. O meu CNPJ permanecerá o mesmo. Talvez eu possa aí colocar mais sócios, mas a base, a estrutura da sociedade é o mesmo. O objeto social permanecerá o mesmo. Posso aí acrescentar, mas tem que seguir a mesma ordem. Então, tem uma sociedade se transformando em outra. Aí você vai colocar um OBS no seu caderno e vai iluminar a sua cabeça. Nós temos uma diferença, porque poderemos ter também uma transformação de registro, diferente da transformação de tipo societário. Tipo societário, como eu acabei de explanar, limitada em SA. Agora, transformação de registro é diferente. Essa será quando, por exemplo, temos uma transformação de uma limitada numa ELE ou em empresário individual. Tá? É a transformação chamada imprópria pela doutrina. Antes do artigo 980-A ser incluído no Código Civil, antes da existência da EIRELI no Brasil, a transformação imprópria era apenas em relação ao empresário individual. Agora, incluímos também a EIRELI. E o que acontece? Ao invés de eu transformar uma sociedade em outro tipo societário, não, eu vou transformar uma sociedade num empresário individual. Ou vou transformar um empresário individual numa sociedade. Vou aproveitar aquele CNPJ, mas o empresário individual agora ganhou um sócio e resolveu constituir-se uma sociedade limitada, por exemplo. Isso é uma transformação de registro, diferente de transformação de tipo societário. A mesma coisa acontece com uma EIRELI. Nada impede que eu tenha uma sociedade limitada, eu resolva comprar a participação de todos os meus sócios e me transformar numa EIRELI, desde que eu perfaça aqueles requisitos que eu falei no começo da explicação. E aí eu vou fazer uma transformação, mas uma transformação de registro. Vou à junta comercial e falo, olha junta, eu quero virar uma EIRELI, eu tenho todas as cotas, aqui está, quero agora virar, então, uma empresa individual de responsabilidade limitada, não mais uma sociedade. Então, em relação à transformação, isso que temos para falar. Em relação à fusão, o que é a fusão? Quando você ouve fusão, o que você pensa? Né? Eu sempre costumo dizer para os alunos que fusão, lembre-se do aço fundido. Quando você funde um aço no outro, você cria uma nova forma, né? E você não solta mais, a não ser que você destrua ele, desmantele ele. Então, você pegou duas coisas diferentes, uniu e transformou numa terceira coisa. Isso é a fusão. Eu tenho uma sociedade se juntando com outra, podem ser de diversos tipos societários, e a lei não determina que a sociedade que vá ser originada dessa união tenha que seguir os tipos societários das duas que se formaram. Então, por exemplo, se eu pego limitada A com limitada B, elas se fundem, podem transformar-se plenamente numa sociedade anônima, nada impede. A lei não traz esse requisito. Muitas provas têm colocado isso como requisito, mas não é. A prova recente da CESP trouxe isso, que a sociedade, depois de uma fusão, tem que seguir de um dos tipos societários anteriores. Não, não é isso. Então, fusão é quando dois se juntam e formam uma terceira, tá? Diferente, nós temos a incorporação ainda, né? Temos a incorporação, temos sociedade A e temos sociedade B. A sociedade A é a incorporadora, a sociedade B é a incorporada, tá? A incorporadora vai incorporar a incorporada, tá? Então, a incorporadora incorpora a incorporada. Nesse momento, o que acontece? Sociedade B passa a não existir mais no mundo. Ela agora faz parte da sociedade A. Os seus sócios foram ser sócios agora
da sociedade A. O patrimônio da sociedade B agora pertence à sociedade A. Ela foi incorporada, ela sumiu do mercado. Quando você quando você escuta por aí que houve uma aquisição, que a sociedade X fez uma aquisição da sociedade Y, nada mais é do que uma incorporação. Quando uma sociedade adquire outra, faz uma aquisição, ela incorpora, ela coloca dentro dela. E junto disso vão todos os bens, inclusive os imateriais, como marcas e patentes, que nós já vamos comentar em breve. Mas são bens que vão junto na incorporação, porque vai tudo, tá? Tudo. As cotas, as ações, os sócios, vai tudo. E some a incorporada. Então, na transformação, nós temos uma sociedade só atuando e ela vai apenas trocar o seu tipo societário ou numa transformação de registro, trocar o seu registro, tá? Na fusão, nós temos duas sociedades que se unem e somem. Na incorporação, temos uma que fica grande e uma outra que some. E chegamos, por fim, na cisão. A cisão, eu quero que você seja atento à cisão. Tá? O que acontece na cisão? Nós temos dois tipos de cisão, cisão parcial e cisão total. Na cisão parcial, nós temos que parte do patrimônio daquela sociedade vai ser destinado a uma outra sociedade. Essa sociedade a que é destinado o patrimônio pode ser de dois tipos. Pode ser uma sociedade que foi constituída para receber aquele patrimônio, ou seja, uma nova sociedade criada apenas para aquilo. Ou também nós temos a possibilidade daquele patrimônio ser enviado para uma sociedade que já existe. Tá? Então, parcela do patrimônio de uma sociedade vai para outra, seja ela nova, seja ela velha, já existente. Essa seria uma cisão parcial. A cisão total é quando se divide o patrimônio da sociedade em alguns pedacinhos e distribuem-se para outras sociedades. E essas outras sociedades que recebem patrimônio, como eu falei na parcial, mesma coisa. Podem ser uma nova sociedade criada para esse fim, como pode ser uma sociedade que já existe e vai receber esse patrimônio.